Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje o professor Alan vai estar passando para vocês sobre o instrumento de medida multímetro. Pega aqui para vocês, prepara. Mega aula que o professor Alan preparou para vocês. Então, é sobre o multímetro, multímetro digital. Então, nós temos aqui o multímetro aqui, ó, certo? Diversas pessoas têm dúvidas sobre o multímetro, por isso que é bom estar passando algumas informações, certo? Então, no caso do multímetro, nós temos vários multímetros digitais, pessoal, várias marcas, né? Vários produtos aí. Temos, por exemplo, aí ET1110, nós temos alicate amperímetro também, que é 3200, e vários tipos de multímetros e alicate amperímetro. Temos multímetro digital, multímetro analógico. Nesse caso aqui vão estar demonstrando os multímetros digitais, certo? E aí eu vou estar falando sobre esses produtos para vocês. Nós utilizamos bastante. Então temos os multímetros mais caros para os mais baratos. Esse aqui amarelinho é o mais em conta que tem, que você vai encontrar no mercado aí, certo? E temos multímetro até que tem osciloscópio e tudo mais, ok? Certo? Mas basicamente nós temos que saber alguns números, alguns símbolos, né, da área elétrica. Como, por exemplo, aqui você vai ver aqui, ó, temos o V de tensão alternada, é conhecido também como AST. Temos aqui resistência elétrica, ó, um símbolo de ômega, tá vendo? Certo? Parece uma ferradurinha, né? Então, quando for medir tensão alternada, que é aquela lá da tomada, tomada monofásica, bifásica, trifásica, tensão monofásica, bifásica, trifásica, tensão alternada. Resistência elétrica, nós temos resistores, a resistência elétrica do seu chuveiro, temos resistência elétrica lá que vai naquela cuba onde o pessoal vai almoçar no restaurante. Ali tem embaixo uma resistência elétrica que vai aquecer os alimentos, né? Certo? Nós temos aqui os resistores, transistores, que é o HFE, ok? Tem alguns multímetros que medem e outros não. Tensão alternada e tensão contínua. Tensão contínua é aquela que você vê lá na bateria do carro, bateria da moto, a pilha tem positivo e negativo, a bateria tem positivo e negativo, ok? Essa é a tensão contínua. Temos a corrente contínua e a corrente alternada, também que pode ser tá fazendo essa medição. Aqui no caso é corrente contínua. Temos o diodo, que é um componente eletroeletrônico. Temos aqui, onde colocamos a ponta de prova vermelha, por exemplo, temos o V de volts, a ferradurinha aqui de resistência elétrica, miliampere em corrente, né? E aí nós temos o com, que é o comum, mas não cabe escrever comum, coloca só com, que é a ponta de prova preta, ok? E temos aqui que ele mede, temos aparelhos que medem até 10 amperes, né? Ok? Aqui HFE é o transistor, que eu falei para vocês. Transistores, nós temos dois tipos de transistores, NPN e PNP. N de negativo, P de positivo e N de negativo. P de positivo, N de negativo, P de positivo. Então, para você trabalhar aí com multímetro aí, tem que estar levando em consideração esses símbolos, ok? Aí aqui, o professor Alan está colocando aqui a simbologia aqui do multímetro. Dando um exemplo, esse daqui chamado DT830B, tá vendo aqui? É aquele mais baratinho que eu falei para vocês, né? Então temos aqui a tensão contínua, tá vendo aqui, ó? Ao lado aqui temos uma tensão alternada, tensão contínua. Lembrando, você vai medir a tensão elétrica lá da bateria do carro, bateria da moto, bateria do caminhão, né? A pilha, a bateria normal. Agora, e a tensão alternada? Tensão alternada, você vai medir lá a tensão da tomada monofásica de sua casa, vai medir aí a tensão, pode ser monofásica, bifásica ou trifásica, ok? E temos aqui, ó, a escala de medida de resistência elétrica, tá vendo aqui? Lembrando que a resistência elétrica é dada em ohms.
Temos a medida aqui, né, de corrente contínua, ok? Temos aqui a medição aqui do teste do transistor, que eu falei para vocês, né, que o transistor aqui, no caso, temos NPN e PNP. Aqui são os locais das pontas de prova que vamos estar trabalhando, certo? Colocando a ponta de prova preta, vermelha, certo? A preta, geralmente, colocamos aqui nesse com, que é o comum, ok? Então, essa é uma simbologia básica aí do multímetro. Aí, logo abaixo aqui, ó, temos aqui os resistores. Em circuitos, eles são muito utilizados como limitador de corrente elétrica, muito utilizados, né? Também transformação de energia elétrica em térmica, que a gente utiliza, por exemplo, no chuveiro. No chuveiro temos a resistência elétrica, né? E essa é a simbologia da nossa resistência, tá vendo aqui, ó? E aí, vamos medir a nossa resistência elétrica, nosso resistor. Colocamos aqui a chave seletora em resistência. Medir o resistor com o circuito desligado. Tem que estar desligado, senão fecha um curto-circuito. Então, colocamos a ponta de prova com o preto, tá vendo? E o vermelho aqui no meio e o ohms. Medimos a resistência elétrica. Aí vamos para um exemplo prático mesmo. Tá aqui na prática, ó. Medindo a resistência, né, do resistor com o circuito desligado. Tá vendo aí? Tá vendo aqui que a chave seletora está em resistência, tá vendo? Esse é outro tipo de multímetro. Tá aqui, ó. Não segurar o resistor de resistência alta com a mão, porque o nosso corpo tem uma resistência elétrica, ok? Pode interferir na medida, quando você quer uma medida precisa, né? Tá vendo lá? Aí utilizamos uma garrinha jacaré, tá vendo? Aí, pessoal, e tem como a gente fazer a medição do fusível? Tem. Aqui no caso tem um fusível bom e um fusível ruim. Mas tá aqui, ó. Desliga a energia, remova o fusível, define aí o multímetro, gira a chave seletora para a configuração de continuidade, que é a resistência elétrica, né? Teste o fusível, verifica a leitura, o fusível está bom se o multímetro emitiu o sinal sonoro. Tem alguns que emitem um bip, né? Ou zero, tá? Ou mostra uma leitura baixa, bem próxima de zero. Se não emitiu o sinal sonoro, ou mostrar uma leitura baixa, o fusível está queimado, que é o que está sendo demonstrado aqui para vocês, tá vendo? Então, eu já mostrei para vocês como é que faz a medida de resistência elétrica, né, do fusível. Agora, mostrar para vocês como faz a medição aí da tomada, né? Então, vamos para aí a medição da tomada. Só que antes da tomada, tem pessoas que têm a dúvida como é que eu vejo aí se a minha pilha, bateria está com a tensão baixa. Então, aqui no caso da pilha, tem um positivo e negativo, tá vendo? Aí eu coloco a chave seletora em corrente contínua, tá vendo aqui, ó? Coloquei no 20, demonstrar para vocês, certo? Aqui no caso é a pilha, mas você poderia estar fazendo a medição também na sua bateria. E aí, nós queremos aí, ó, fazer outra medição aí em corrente contínua, né? Chave seletora aqui em 20, tá vendo? Aí eu coloquei e montei o circuito, né, do lâmpada. Colocamos o interruptor, a lâmpada e a bateria. No nosso caso aqui, ó, a ponta com está aqui e a ponta vermelha do volts está aqui, tá vendo? Está medindo a tensão do nosso circuito. Está dando 4,27 volts contínuos. É um circuito de corrente contínua. E aqui, agora nós vamos fazer a medição da nossa tomada. Lembrando que estamos no estado de Goiás. O estado de Goiás é 220 volts, tá bom? Depois eu vou fazer aí para estado de São Paulo, por exemplo, que é 127 volts. Então, aqui, ó, chave seletora em volts, corrente alternada, 750, tá vendo? E aí eu coloquei aqui a nossa tomada monofásica, ponta de prova vermelha aqui, ponta de prova preta aqui, certo? E aí medimos aí a nossa tensão de 220 volts,
ok? Lembrando que temos tensão monofásica, bifásica e trifásica. Essa, então, foi uma aula básica sobre o nosso multímetro digital, ok? Espero que vocês tenham gostado aí. Foi uma aula aí bem rápida e básica, né? Depois eu vou estar fazendo mais aulas, ensinando aí a fazer medições de capacitor, fazer medição tanto monofásica, bifásica e trifásica, certo? Então, obrigado aí por nos acompanhar.